começar com meu gato, que é muito fofo e brincalhão. Vou começar com meu gato. Uma terra de lagos azuis claros, palácios românticos, florestas verdes e frescas, catedrais inspiradoras, picos de montanhas altas e praias quentes e arenosas. De heróis e lendas do passado que dão cor e dimensão ao presente. A International Video Network dá as boas-vindas a você nesta visita em vídeo à Polônia, um patrimônio orgulhoso. A Polônia deve muito de seu patrimônio à sua geografia. Os eventos que moldaram a história também moldaram as fronteiras. Situada na Europa Central, a Polônia é limitada pelo Mar Báltico ao norte, pela União Soviética a leste, pela Tchecoslováquia ao sul e pela República Democrática Alemã a oeste. Ao longo dos séculos e inúmeras guerras, as fronteiras da Polônia se expandiram e contraíram muitas vezes. Elas até desapareceram completamente durante um período sombrio. É um pouco irônico que hoje elas sejam quase as mesmas de 800 anos atrás. Mais de 37 milhões de pessoas vivem dentro dessas fronteiras, e dessas, 1,6 milhão vivem na capital, Varsóvia. Varsóvia é a sede do governo polonês e o centro da cultura polonesa. É uma cidade de amplas avenidas modernas e estreitas ruas de paralelepípedos. Ela já foi chamada de Paris do Leste, a cidade invencível e a cidade da paz. E de certa forma, é tudo isso. Mas para entender a verdadeira natureza de Varsóvia, é preciso entender seu povo. Embora mais da metade de seus cidadãos tenha nascido após a Segunda Guerra Mundial, todos os varsovianos têm orgulho da rica história. É aqui, nas margens do rio Vístula, que Varsóvia nasceu. A lenda diz que uma sereia apareceu para um pescador chamado Wars e lhe disse que neste local, uma cidade próspera e bela surgiria. Hoje, este símbolo de Varsóvia, a sereia com espada e escudo, guarda a cidade, uma personificação do lema da cidade, desafiando a tempestade. Em 1º de agosto de 1944, após quase 5 anos de ocupação nazista, o povo de Varsóvia iniciou uma resistência valente contra seus opressores. Por 63 dias e noites, eles conseguiram lutar contra tanques e bombas com rifles e pistolas. Hitler, indignado com essa tentativa, ordenou a destruição completa da cidade. Esquadrões de demolição entraram em ação, dinamitaram e queimaram tudo à vista. Quando os exércitos libertadores marcharam para Varsóvia em 1945, encontraram uma cidade vazia, de ruínas fumegantes e ardentes. Os sobreviventes, apenas 1/3 da população antes da guerra, haviam sido expulsos da cidade pelos nazistas. Mas, como uma fênix renascendo das cinzas, o povo de Varsóvia imediatamente começou a reconstruir sua amada cidade. Ansiosos para recriar tudo exatamente como era, os sobreviventes retiraram fotografias antigas e plantas arquitetônicas. Seus pontos de referência mais importantes eram pinturas do século XVIII, do artista veneziano Canaletto. A cidade velha, que vemos hoje, é o resultado de seu trabalho de amor. Reconstruções fiéis de edifícios que datam desde a Idade Média, mais uma vez alinham as ruas perto da Praça do Mercado. Como nos velhos tempos, este ainda é o centro social da cidade,
com famílias e amigos passeando pelas ruas de paralelepípedos, e artistas e músicos, adicionando cores e sons vibrantes à vida na cidade. Remanescentes do Barbican, a antiga muralha da cidade que outrora cercava a cidade, ainda podem ser vistos hoje. Foi construído no século XVI para defender a cidade contra invasores estrangeiros. Na borda da cidade velha, na Praça do Castelo, está o monumento mais antigo de Varsóvia, a estátua do rei Sigismundo III, Vasa, no topo de uma coluna alta e esbelta. Erguida em 1644, homenageia o rei, que transferiu a sede do poder de Cracóvia para Varsóvia em 1586. O rei Sigismundo estabeleceu residência aqui no Castelo Real. A maior parte da construção e das remodelações posteriores ocorreu entre os séculos XIV e XVIII. Como quase tudo em Varsóvia, foi destruído pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Demorou mais de 25 anos para que a restauração pudesse começar, e o trabalho foi financiado inteiramente por contribuições voluntárias. Ao longo dos séculos, foi a residência de reis e o local de eventos históricos. Recebeu dignitários de todo o mundo e hoje serve como um museu e um símbolo do caráter polonês. A Praça do Castelo marca o início da Rota Real, uma das principais avenidas de Varsóvia, ladeada por palácios, embaixadas, igrejas e museus. Também localizada ao longo desta rota está a Universidade de Varsóvia, a alma mater de Frédéric Chopin, Théodore Kosciuszko e Madame Curie. Um pequeno desvio da Rota Real leva aos Jardins Saxões e ao túmulo do soldado desconhecido. Todos os domingos ao meio-dia, uma banda militar completa participa da cerimônia de troca da guarda. Soldados uniformizados não foram os únicos que lutaram para salvar sua pátria na Segunda Guerra Mundial. Durante a Revolta de Varsóvia, homens, mulheres e crianças se uniram em sua luta pela liberdade, e 200.000 deles morreram. Este monumento é uma homenagem aos menores soldados daquele conflito, as crianças de Varsóvia. Hoje, as crianças em Varsóvia têm a oportunidade de fazer o que as crianças devem fazer, como passar um domingo no parque com a família. O Parque Bajenki é o local favorito das famílias em Varsóvia e também o local do encantador palácio no lago. Este palácio do século XVIII foi a residência de verão de Stanisław August Poniatowski, o último dos reis poloneses.
foi construído e decorado pelos melhores artistas da Polônia da época, e é reconhecido como um dos melhores exemplos da arquitetura neoclássica polonesa. Dois anos após a conclusão do palácio, o rei Stanislau mandou construir um teatro, inspirado no anfiteatro de pedra de Herculano. Com seu palco situado sobre a água, os arredores do parque oferecem um cenário natural para apresentações de verão. Um curto passeio pelos terrenos e jardins leva ao monumento dedicado ao famoso compositor polonês Frédéric Chopin. Nas tardes de domingo de verão, a música romântica de Chopin flutua pelo ar enquanto recitais de piano são realizados perto de sua estátua. Chopin cresceu em Varsóvia, mas na verdade nasceu a cerca de 30 milhas fora da cidade, nesta casa em Zalazowa Wola. Frequentemente no verão, ele voltava para passar suas férias aqui. Sua última visita foi no verão de 1830, quando ele tinha 20 anos. Sua casa agora é um museu, e a cada ano, de junho a setembro, os melhores pianistas do mundo vêm aqui para tocar sua música. A Rota Real de Varsóvia leva por fim ao Palácio de Villeneuve, a 6 milhas do centro da cidade. Villeneuve foi construído para o rei Jan Sobieski, que se tornou o herói do dia quando em 1683 derrotou os turcos invasores em Viena. E assim pôs fim para sempre à ameaça turca à Europa Central. Originalmente, a casa do rei Jan, Villeneuve é considerado o mais belo palácio de bairro da Polônia, um Versalhes polonês. Proprietários subsequentes nos séculos seguintes adicionaram seus próprios toques com jardins, estátuas e salas adicionais. Mas lembranças de Sobieski e sua grande vitória ainda podem ser vistas hoje. Embora ainda seja usado para ocasiões de Estado, o palácio serve principalmente como um museu, recriando o mundo da nobreza polonesa durante os séculos XVIII e XIX. O rei Jan queria incentivar artistas e artesãos nativos, então ele autorizou um estúdio real onde eles poderiam trabalhar. Isso também lhe proporcionou a mão de obra qualificada que ele precisava para decorar seu palácio. O trabalho deles é evidente em cada detalhe, desde as janelas e portas até os afrescos e tetos pintados. Mas casas de antigos reis e praças medievais pitorescas não são as únicas coisas que Varsóvia tem a oferecer. Dominando o horizonte está o edifício mais alto da cidade, o Palácio da Cultura e Ciência. Construído em 1955, suas muitas estátuas representam o trabalhador russo, um tema apropriado, considerando que foi um presente da União Soviética. Seus 38 andares abrigam instituições científicas e culturais, cinemas, teatros, editoras e restaurantes.
Restaurantes em Varsóvia, assim como em toda a Polônia, são conhecidos por sua culinária bem preparada, autêntica e barata. As porções são generosas e os ingredientes são substanciais e satisfatórios. Definitivamente não é o país para quem está de dieta. A Polônia oferece aos seus visitantes um sabor da culinária tradicional do Velho Mundo e especialidades contemporâneas. Um fato pouco conhecido sobre a Polônia é sua tradição de criação e treinamento de cavalos. Cavalos poloneses têm ganhado prêmios internacionalmente por mais de 100 anos. Esses belos animais podem ser vistos em várias fazendas de criação, como esta a cerca de 1 hora de carro de Varsóvia, no interior da Polônia. Um quarto da superfície da Polônia é coberto por florestas. No leste, perto da fronteira soviética, está a maior e última floresta primitiva da Europa Central, Białowieża. A floresta de Białowieża abrange 250 mil acres, e enquanto a maior parte dela está dentro da União Soviética, a Polônia transformou sua parte em um parque nacional. Guardas florestais percorrem as trilhas para assegurar cumprimento das regras do parque. Essas regulamentações foram estabelecidas para a natureza seguir seu curso. Nenhuma flor pode ser colhida, nenhum veículo motorizado é permitido e toda a vida selvagem é protegida. A espécie mais famosa protegida é o bisão europeu, o único bisão selvagem sobrevivente da Europa. Uma excursão de carroça é a melhor maneira de ver o parque, e os visitantes achem albergue, mas as acomodações são limitadas. Localizada no sul da Polônia, ao pé da colina Wawel, está o que muitos consideram a mais bela de todas as cidades polonesas, Cracóvia. A única grande cidade que não foi destruída pelas bombas de Hitler, o charme do velho mundo de Cracóvia ainda está intacto, desde as ruas de paralelepípedos até as torres, que alcançam o céu.
Foi a capital da Polônia por mais de 3 séculos e lar dos reis poloneses até o final dos anos 1500. Durante este período, Cracóvia era conhecida em toda a Europa como um centro de arte e cultura. No coração da cidade está uma das grandes praças de mercado da Europa. Seus cafés, vendedores de flores, vendedores de frutas, artesanato e música fazem deste o centro da vida pública de Cracóvia. Adicione a isso a arcada do Salão do Pano, um bando de pombos. E é um pouco como a Piazza San Marco em Veneza. Uma influência italiana também é aparente na residência real da cidade, o Castelo de Wawel. O pátio foi projetado por 2 dos mais talentosos arquitetos renascentistas da Itália, e agora é o cenário para concertos ao ar livre. Setenta e 71 das salas interiores foram restauradas e exibem peças de arte requintadas. A mais famosa é uma coleção de 136 tapeçarias flamengas dos séculos XVI e XVII. Encomendadas pelo rei Sigismundo Augusto, elas retratam principalmente histórias bíblicas, embora algumas com temas de caça também tenham sobrevivido. Esta coleção é considerada a maior do seu tipo na Europa atualmente. A visão mais incomum é encontrada na Câmara dos Deputados. Entalhadas no teto estão 30 cabeças de madeira pertencentes a membros da corte por volta de 1535. Na Sala do Tesouro Real, a espada serrilhada usada na coroação de todos os reis poloneses está em exibição: pratos de prata, cálices com joias, armaduras leves e vestes reais. Outro lado do pátio do castelo está a Catedral de Wawel, cercada, 18 capelas vários estilos. Antigo chefe administrativo desta igreja foi o cardeal Karol Wojtyła, mais conhecido hoje como Papa João Paulo II. A partir de 1320, é aqui que todos os reis poloneses foram coroados e onde a maioria está enterrada. É na verdade a terceira catedral a se erguer neste local. Caminhar entre os túmulos e monumentos é fazer uma viagem pelo passado da Polônia, na companhia de reis, rainhas e heróis. Um dos heróis favoritos de Cracóvia era um vigia comum na Torre de São, Igreja de Santa Maria, em 1241. Ao avistar os invasores tártaros, ele tocou sua trombeta em alarme. De repente, no meio da melodia, uma flecha inimiga perfurou sua garganta, tornando-o assim imortal. Até hoje, sua melodia assombrosa é repetida a cada hora e transmitida todos os dias ao meio-dia na rádio polonesa, sempre terminando na mesma nota que terminou naquele dia há muito tempo. Dentro da própria catedral está uma obra-prima da talha medieval, o tríptico, criado por Wittstock. Retratando a Assunção da Bem-aventurada Virgem, as figuras de Maria e dos apóstolos parecem,
quase reais. Seus mantos parecem cair como o tecido mais suave e brilham como se fossem feitos de fios de ouro. Logo, fora de Cracóvia, há uma mina de sal, que remonta a quase 1000 anos. A maior mina do seu tipo na Europa ainda está em operação hoje, alcançando 9 níveis e uma profundidade de mais de meio milha. O comprimento total de suas galerias excede 90 milhas. Embora a maior parte da mina esteja passando por restauração nos próximos anos, uma câmara a 735 pés abaixo do solo permanece inalterada. Devido ao seu microclima único, esta área serve como um sanatório para pessoas com doenças respiratórias. Estou aqui com meus meninos, 220 metros abaixo da superfície da Terra, em uma mina de sal muito antiga em Velítica. Atualmente estamos em uma câmara que foi explorada por muito tempo. E aqui estamos nos curando. Estamos tratando o trato respiratório superior, mas os meninos estão tratando o próprio ar. Não é realmente muito complicado. Não muito longe de Cracóvia está a pequena cidade de Auschwitz. Uma vez uma vila agradável situada entre colinas e bosques, chamou a atenção do mundo após a Segunda Guerra Mundial, sob seu nome alemão, Auschwitz. Auschwitz, o próprio nome, quase soa como alguém chorando, de dor. Foi o maior dos campos de extermínio de Hitler, projetado para exterminar 15.000 pessoas por dia. Hoje, é um museu nacional dedicado aos 4 milhões de homens, mulheres e crianças de toda a Europa que foram aprisionados aqui. Visitar o campo é ser profundamente afetado pelos horrores cometidos contra a humanidade. Câmaras de gás, crematórios, pelotões de fuzilamento. Este campo sozinho foi responsável pela morte de 3 milhões de pessoas. Um tour por Auschwitz não é uma viagem de prazer. No entanto, quase todos que já estiveram aqui concordam que deve ser visto, apenas para garantir que nada parecido seja jamais permitido acontecer novamente. Curta distância oeste de Cracóvia está Wadowice, onde o Papa João Paulo II nasceu. Na Praça do Mercado, há uma igreja que foi construída no século XV, e perto fica a antiga casa do Papa, agora um museu sobre sua vida e obra. O Papa João Paulo II nasceu Karel Wojtyła em 1920. Quando menino, lia filosofia, escrevia poesia e jogava futebol. Durante a Segunda Guerra Mundial, juntou-se à resistência e lutou contra os nazistas. Após a guerra, foi ordenado sacerdote e em 1978 tornou-se o primeiro Papa. As montanhas dos Cárpatos delineiam a fronteira sul da Polônia, formam uma paisagem vasta e encantadora. Tatras, onde paredes de granito se erguem acima de densas florestas de pinheiros e vales férteis.
Toda a região dos Tatras foi declarada um parque nacional. Dentro de seus limites protetores, há uma abundância de beleza natural, esperando para ser explorada. Riachos de montanha, trilhas para caminhadas e centenas de lagos pontilham a paisagem. O maior lago é o Morske Oko, cercado por picos acidentados. Morske Oko significa olho do mar, o que tem a ver com uma lenda local, que afirma que o lago está conectado ao Adriático por passagens subterrâneas. De fato, quando a brisa sopra na direção certa e a luz do sol dança na superfície da água, parece mesmo que este lago poderia ter algum tipo de conexão mágica. Atraídos pelo ar fresco da montanha e pela paisagem única, muitos viajantes de países vizinhos visitam. A fronteira corre bem ao longo do topo da Cordilheira Tatra. As encostas do norte são polonesas, as do sul são tchecoslovacas. Além de ser ideal para acampar, caminhar e escalar, esta região montanhosa também é o lugar para experimentar o folclore das terras altas. Desculpe, sou James McFarland, sabe? E estou aqui para ajudar. O popular resort de Zakopane, ao pé dos Tatras, era originalmente apenas uma pequena vila montanhosa. Hoje em dia, recebe mais de 2,5 milhões de visitantes por ano. Os Cárpatos são várias cadeias por diversos passes e rios. O dramático desfiladeiro do rio Duniets, que corta seu caminho através das Pianinhas, é um exemplo espetacular disso. Uma viagem de jangada rio abaixo é uma forma única de apreciar a paisagem. As jangadas são troncos ocos e carregam 12 pessoas. Elas são guiadas por montanhistas em roupas coloridas ancestrais. A viagem de 3 horas é como um cruzeiro de conto de fadas. Por favor. As áreas rurais são o lar de cerca de 1/3 do povo polonês. Mais da metade da terra é dedicada à agricultura, com a maior parte produzindo grãos como trigo, cevada e centeio.
75% das fazendas na Polônia são de propriedade privada, como esta ao pé dos Tatras. Esta região é considerada a melhor área agrícola do país. Estou com dor de cabeça. Embora os agricultores possam ter até 247 acres, a fazenda média tem cerca de 12 acres, com vacas, galinhas e cavalos. A Segunda Guerra Mundial não foi a primeira vez que invasores estrangeiros se impuseram ao povo polonês. Defender sua terra e seu modo de vida de exércitos invasores tem sido um tema recorrente ao longo da história polonesa. Essas ruínas são um testemunho desse legado. Chamados de Ninhos das Águias, estes eram castelos do século XIV para defender a fronteira polonesa. Ao longo da trilha dos Ninhos das Águias, há 14 fortalezas, começando perto de Cracóvia e terminando em Częstochowa. Varsóvia, coração da Polônia contemporânea, Cracóvia, centro histórico e cultural. Częstochowa reivindica a honra de ser a capital espiritual da nação. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas fazem uma peregrinação à cidade. O destino é a igreja e o mosteiro dos Padres Paulinos, fundado em 1382 na Colina Brilhante. É também o lar do ícone mais sagrado da Polônia, a Madonna Negra. Quando quase toda a Polônia estava sendo invadida por exércitos suecos, este mosteiro resistiu bravamente ao ataque. O sucesso se deveu, dizem eles, à presença do retrato da Madonna Negra. Dizem que as cicatrizes em suas bochechas vieram da espada de um soldado inimigo quando ele tentou roubar a pintura. A lenda diz que quando ele não conseguiu movê-la, ele cortou o rosto e então o sangue escorreu das feridas. Ao longo dos anos, o mosteiro teve várias adições, incluindo esta torre elevada que oferece uma vista de toda a cidade, bem como do campo ao redor. O Dia da Assunção em agosto recebe as maiores multidões do ano. Muitos dos peregrinos fazem a jornada inteiramente a pé, às vezes viajando por até 9 dias. Com 95% da população da Polônia sendo católica romana, é uma das cerimônias mais populares do país. Na cidade de Biskupin, a história local remonta mais longe que em qualquer outro lugar na Polônia, até 550 a.C. Em 1933, um diretor de escola em excursão com seus alunos descobriu estacas de madeira afiadas saindo do chão. Isso levou a uma escavação arqueológica que revelou um assentamento insular fortificado com mais de 2.500 anos.
35.000 estacas formavam paredes protetoras, cerca de 100 cabanas e ruas paralelas. Entrada era por este portão, no final de uma estrada elevada, com mais de 100 metros de comprimento. Aqui, na cidade de Gniezno, há mais de 1000 anos, o rei Mieszko tornou-se o primeiro governante da Polônia. Ele unificou as várias tribos polonesas e fez paz com o Santo Imperador Romano. E ao fazer isso, a nação polonesa começou a emergir. Gniezno foi a primeira capital da nova nação. Dentro, a monumental Catedral Gótica de Gniezno é o tesouro mais importante da cidade, as Portas de São Wojciech. As portas de bronze retratam 18 cenas da vida do santo, que passou por aqui no século X a caminho de converter os pagãos do norte. Justo quando parecia estar fazendo progresso, eles o assassinaram. O rei Boleslao, o Bravo, foi forçado a pagar um resgate em ouro pelo retorno dos restos mortais do santo homem. São Wojciech, o local de descanso final está acima do altar-mor da catedral, em esplêndido relicário de prata. Durante a época medieval, a cidade de Turunge, aqui no rio Vístula, era um poderoso centro comercial. Mas em anos posteriores, quando as rotas comerciais mudaram para os maiores portos marítimos, Turunge gradualmente perdeu sua influência. Hoje, embora a importância da cidade no mundo exterior tenha diminuído, a magia do velho mundo continua viva. A prefeitura gótica e sua torre de tijolos vermelhos se erguem acima de seus arredores, imagens vivas do século XIV. Torun é conhecida como berço de Nicolau Copérnico. O grande astrônomo nasceu nesta casa em 1473, que agora é um museu. Foi Copérnico quem primeiro propôs a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, e que a rotação do eixo da Terra era um sinal da rotação da Terra. Explicou o aparente nascer e pôr das estrelas. Ele é conhecido como o pai da astronomia moderna. A Universidade de Torun foi nomeada em homenagem ao proeminente astrônomo. Torun conseguiu evitar a destruição que foi infligida à maior parte da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Essas muralhas da cidade do século XIV provavelmente não tiveram papel na sua defesa, mas de alguma forma a cidade parece abençoada com uma concha protetora, como se o tempo avançando tivesse decidido ignorar esta pequena cidade no Vístula. Rio abaixo de Torun, no Rio, Nogat, é uma das mais poderosas fortalezas medievais da Europa, Malbork, construída pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Por 150 anos, este poderoso grupo governou o norte da Polônia. Castelos construídos para defender seu território conquistado estavam espalhados desde a Prússia até a Transilvânia. Malbork era a fortaleza principal dessa cadeia. Em 1410, a Polônia uniu forças com a Lituânia para lutar contra a Ordem Teutônica. Na histórica Batalha de Grunewald, a Polônia obteve uma grande vitória e os cavaleiros teutônicos foram expulsos da terra. Um passeio por Malbork explora passagens de paralelepípedos, pátios tranquilos, vastos salões de banquete, muralhas, capelas e masmorras. No verão, durante o dia, este pátio se torna um palco para apresentações musicais e teatrais.
Escapar para a natureza intocada da região dos lagos é muitas famílias polonesas passar suas férias. Cobrindo o canto nordeste do país, há milhares de lagos, esculpidos e preenchidos por uma geleira em retirada há eras atrás. Eles variam em tamanho, desde pequenas poças até o maior lago da Polônia, o Lago Śniadły. 50 milhas quadradas de água e brisas constantes fazem deste lago um paraíso para velejadores. Passar um dia na água com o vento nas costas e quase nenhum som, exceto o bater das velas. É o modo de vida na Terra dos Mil Lagos, ou seja, outro destino popular de férias é a costa do Báltico. Praias de areia, clima ameno e resorts elegantes têm atraído pessoas para cá há mais de 100 anos. Os locais de acampamento são abundantes e convenientes e, em alguns lugares, as florestas de pinheiros chegam até a costa. Nadar, passear de barco e tomar sol são as principais atividades nesta parte da Polônia. Pequenos navios percorrem a costa, parando em vários pontos de interesse. Nossos navios que navegam aqui pela Bahia estão lotados e confortáveis, têm uma grande frequência. Sempre convidamos todos os turistas, tanto do país quanto do exterior e de todas as partes do mundo, de forma muito calorosa e com muito prazer. É uma sensação verdadeiramente inesquecível, que você nunca esquecerá e que ficará para sempre em sua memória. Gdansk, conhecida como Dąbczyk, é uma das cidades mais antigas da Polônia. Sua história turbulenta foi governada alternadamente por alemães, prussianos e poloneses. Uma vez maior porto do Báltico, Gdansk dá à Polônia acesso ao mar na Europa. Foi durante o período entre 1454 e 1793 que a cidade desfrutou de sua maior prosperidade. Evidências de seu papel como um importante porto europeu durante o Renascimento podem ser vistas desde os mercados até as igrejas e registros burgueses. Mantendo viva a atmosfera renascentista, cidade realiza feira dominicana todos os anos. Durante 2 semanas em agosto, artistas de toda a Polônia vêm aqui para exibir seu trabalho. Artistas e artesãos sempre se deram bem em Gdansk. Começando na Idade Média e continuando pelo Renascimento, esta elaborada mansão de artistas era o local de encontro para a Guilda dos Artesãos.
Em frente à mansão dos artistas está a fonte mais famosa de toda a Polônia, a Fonte de Netuno. Fundido em 1615, este belo deus do mar de bronze é um símbolo de Gdansk e sua conexão com o reino de Netuno. Mas, embora alguma homenagem seja prestada a um deus pagão como Netuno, a atenção real sempre foi dada à fé católica, representada por São Igreja de Santa Maria. É a maior igreja gótica da região do Báltico, com espaço para 25 mil fiéis. As torres da igreja oferecem uma vista panorâmica de toda Gdansk. Em 1980, essas 3 cruzes de metal foram erguidas fora do estaleiro de Lenin, o berço da solidariedade. Nelas, a luta dos trabalhadores poloneses foi comemorada em bronze. Na esquina de Gdansk está Sopot, que começou como um spa nos anos 1600, atingiu seu auge no século XIX. E as vilas e grandes hotéis antigos daquela época ainda acomodam os turistas. Até hoje, uma das melhores maneiras de passar algumas horas preguiçosas aqui é passear pelo pier. É tão longo quanto 6 campos de futebol. É um bom lugar para tomar sol ou apenas observar os navios chegando. Da costa arenosa do Báltico, aos picos acidentados dos Cárpatos, através do campo fértil e ao longo de rios azuis sinuosos. Ao longo de sua história milenar, a Polônia lutou contra exércitos invasores e construiu monumentos duradouros. Ela nos deu um cientista que mudou a maneira como olhamos para o céu e heróis que mudaram o curso da história. A música de Chopin, que agita o coração e conforta a alma. Uma apreciação do passado e uma fé no futuro. Polônia. Verdadeiramente o lar de um patrimônio orgulhoso. Eu não sei o que estou cantando, mas estou tentando entender. Eu não sei o que estou cantando, mas estou tentando entender. Eu não sei o que estou cantando, mas estou tentando entender. Saia logo, você está em uma situação especial. O que está acontecendo? Se você conhece seu telefone, eu te ligo de volta. Tchau, tchau.